e o vídeo mais aguardado do canal chegou. Hoje vocês vão aprender algo que ninguém nunca fez antes. Vão aprender a criar sua própria versão do Mine. E não é qualquer Mine, é o Minepatcher Lite, que é claramente superior ao Minepatcher que vocês conhecem. Ele é o equilíbrio perfeito entre desempenho e qualidade gráfica. Assim ficará mais fácil quando você quiser subir os gráficos do seu Minecraft, principalmente para aqueles que usam shaders e texturas customizadas. Espero conquistar o seu like e a sua inscrição antes do fim desse vídeo. Sem mais delongas, vamos começar. Se possível, assista esse vídeo em um aparelho enquanto você aprende a modificar o APK do jogo no outro. A modificação do jogo é feita 100% pelo celular, mas se você tiver uma tela extra para você assistir enquanto faz pelo celular, vai te ajudar muito. Mesmo que isso não seja possível para você no momento, é um método fácil. Eu demorei 1 mês para aprender, mas vocês devem aprender em 1 semana ou menos. Acredito que todos vocês são inteligentes o bastante e têm um grande potencial. Como vocês são meus inscritos, eu tenho certeza que não terão dificuldades, mas caso tenham, podem comentar que eu estarei respondendo. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Para começar, vocês precisam do arquivo do Minepatcher Lite. Ele estará no comentário fixado, junto com o editor do APK. Se quiser, pode baixar eles primeiro, para depois continuar a assistir o vídeo. Embora o Minepatcher Lite esteja em um site de addons, ele não é um addon, muito menos uma textura. Não tinha no site outra categoria para colocar ele, então coloquei na que pude. Depois que você instalou o MT Manager e baixou o Minepatcher Lite, abra a pasta em que está o seu jogo e o Minepatcher Lite. Eu não recomendo vocês editarem versões betas do jogo ou as preview. Versões betas possuem instabilidade, diferente das principais. Clique sobre o arquivo do Mine e essa opção irá surgir. Ao abrir, vocês verão várias pastas e vocês vão precisar de cada uma delas. Agora, do meu lado esquerdo, eu irei abrir o Minecraft. Então, nossa tela ficará assim: na direita o Minepatcher Lite e na esquerda o APK do Minecraft. E vamos começar desbloqueando os visuais vibrantes. Clique na pasta Assets. E agora vamos copiar o TSBin para a pasta Assets do Minecraft. Se os visuais vibrantes já estiverem desbloqueados no seu celular, você não precisa fazer isso. Um dos principais motivos de alguns terem visuais vibrantes e outros não é que esse arquivo foi modificado pela Mojang. Esse arquivo está completamente conectado ao UI do jogo, que impede você de usar os visuais vibrantes. É impossível que a Mojang volte atrás da decisão dela. O único jeito é você mesmo ativar os visuais vibrantes no seu celular. Agora voltaremos para a pasta Assets e vamos para GUI. Abra ela até que você encontre outra pasta chamada Assets. Abra as mesmas pastas no Minepatcher e copie os vídeos que estão nela. Esses vídeos são uma versão mais leve daqueles que aparecem no jogo. São os que você geralmente vê no menu de controles. Coloquei um aviso neles para lembrar vocês sobre o menu HDR. Trocar de controle agora, em minha gameplay, não irá mais dropar seu FPS. Agora vamos voltar novamente para a pasta Assets e vamos para Resolver Packs. Abra a pasta Vanilla. Agora no Minepatcher, vai em Resource Packs Vanilla. Copie o primeiro arquivo para a pasta Vanilla do Minecraft. Agora vamos para a pasta Textures, UI, e vamos copiar botões customizados para o nosso Minecraft, para deixá-lo mais bonito. Aqui há duas opções de botões customizados. Muitos não sabem disso, mas é melhor você botar botões customizados direto no APK do que botar botões customizados por addons. Com addons você terá muito delay na tela.
Botões customizados no APK trabalham perfeitamente com o V-Sync do jogo. Novamente, clique no botão de mais e em copiar todos. E agora em ADD. Bem, agora vamos para a parte que realmente importa, o desempenho, aquilo que torna o MinePatch Lite tão especial. Voltando para a pasta Assets, vamos até Render. No MinePatch Lite sempre estarão atualizados e modificados para otimização os arquivos de render do jogo. Também deixei um backup caso você não goste de alguma alteração feita. E agora darei uma pequena explicação para vocês, então prestem bastante atenção. Os arquivos do render que realmente interessam ficam na pasta LODs. Cada render tem uma pasta LODs. A configuração do render bloom em questão está dentro desta pasta. Embora o MinePatcher vá se manter sempre atualizado, eu recomendo que você verifique às vezes se houve alguma alteração do número de linhas de cada arquivo. Ver se houve alguma alteração é muito fácil, basta contar quantas linhas tem dentro do arquivo. No nosso arquivo modificado, por exemplo, há 5 linhas contando com a que está em branco. Logo, é necessário que o arquivo atual do Minecraft tenha o mesmo número de linhas. E como vocês podem ver, ele possui o mesmo número de linhas que o nosso arquivo modificado. Outra forma de saber quais arquivos foram alterados é comparando o tamanho que eles possuem. Mas nem sempre uma mudança no tamanho do JSON é realmente uma mudança na configuração dentro dele. Nesse exemplo mostrado, há uma pequena mudança de tamanho, porém, a quantidade de linhas em ambos os arquivos são a mesma. Os arquivos do MinePatcher Lite podem variar de tamanho, mas se a diferença for muito grande deles para o do Minecraft, é bom você dar uma olhada. Isto caso você seja uma pessoa curiosa, que pensa em criar suas próprias edições. Se você não é nenhum modder, você não precisa se preocupar com isso. Essa informação em si é apenas para explicar quais mudanças o Minecraft pode estar fazendo dentro do jogo. Para o efeito de uma melhor comparação, olhem essa imagem. Os valores do MinePatcher são menores que o do original. E isso otimiza o jogo, sem te dar perdas gráficas. Então, para aqueles que quiserem entender como a otimização funciona, comecem analisando os valores. Basta comparar o MinePatcher com o Minecraft. Porém, se você, assim como eu, é um gamer comum, basta copiar tudo que está na pasta render do MinePatcher para o Minecraft. Ainda dentro da pasta render do Minecraft, vamos para a pasta Materials. Vamos copiar os Materials do MinePatcher Lite para cá. Esses Materials que estão fora de pastas são os mais seguros para se usar. Eu recomendo que você comece copiando os Materials que estão fora de pastas para dentro do seu Minecraft. Recomendo que inicialmente seja feito um APK com eles, para depois você ir testando as outras pastas. Digo isso pois os materiais da pasta Plus e da pasta Experimental podem variar de celular para celular. Logo, inicialmente use os que estão fora das pastas, e depois, quando tiver mais experiência nisso, use os que estão dentro, mas apenas para um teste. Não dá para dizer com exatidão se os que estão dentro da pasta podem te dar ou não desempenho. Pode variar de celular para celular, então faça backup do seu jogo modificado e depois teste cada um deles, se assim quiser.
Agora irei marcar cada um dos arquivos, porém deixarei o Legacy CubeMap por último, e darei uma explicação do porquê irei fazer isso. O Legacy CubeMap é o arquivo que remove o menu HDR do jogo, ou seja, nada de wallpaper do Happy Glust. Isso significa que o jogo não irá processar mais o menu HDR em segundo plano no seu jogo, ou seja, é mais FPS indo para onde deve ir. Porém, você ficará com a tela assim. O jogo não mostrará mais a imagem do Happy Glust em movimento. Ela ficará, bom, desse jeito aí. Se você preza muito por wallpapers, você pode acabar não querendo muito usar o Legacy CubeMap. Porém, se você preza por FPS, eu recomendo que você mova ele para o seu jogo. Além disso, é possível deixar um wallpaper legal, basta ativar o Sodium dentro do seu jogo. Basta ir em Global Resources e ativar o Sodium. Pronto, vocês ganharam um wallpaper novinho. E como eu disse, se a questão de wallpaper não te incomoda, é só mover o Legacy CubeMap para dentro do seu jogo. Caso você tenha feito isso, você terá que desassociar vários arquivos ligados ao panorama HDR de dentro do jogo. Para isso, você vai até a pasta 1.21.90, que está no MinePatcher Lite, e depois você irá para essa mesma pasta dentro do jogo. A pasta 1.21.90 no Minecraft se encontra em Resources Pack. Abra ela e procure pela pasta Bra Archive. Mova para ela o Texture Bra Archive, que está no MinePatcher Lite. Ainda nessa pasta, procure pelo arquivo UI Bra Archive. O arquivo UI está ligado aos panoramas, como vocês podem ver. Copie um dos nomes dos panoramas. Depois copie o endereço do arquivo UI, ou apenas o nome dele. E por fim o apague. Agora ainda na 1.21.90, iremos até o arquivo JSON Contents e lá colocaremos esse nome que copiamos para pesquisar. Achando o nome dos panoramas, apague cada um deles do arquivo. Tome muito cuidado para não apagar informações erradas. Como sempre, salve o arquivo. Agora em Terrain e Texture, vocês também vão apagar os arquivos de panorama. Após marcar todos eles, tire a vírgula do arquivo que está acima. Ele agora é o novo arquivo final do JSON. Deve ficar igual está aqui, com Wild Leggings como último arquivo e sem vírgula no final. Agora vocês irão apagar da pasta Textures da 1.21.90 a pasta UI. Dentro dela estão os arquivos do panorama HDR, como vocês podem ver. Então, se quiserem ter certeza que estão apagando a pasta certa, bastará abrir ela. Vamos voltar para a pasta principal do APK. Vamos até metainf e procurar o arquivo cert. Escrevam o nome do arquivo aqui.
Se não acharem com o nome completo, coloquem abreviações. Agora apague todos os panoramas HDR do arquivo CERT. Também apague o arquivo UI/archive. Deixe apenas uma linha de espaço e salve o arquivo. Agora você fará o mesmo no Manifest. Tendo apagado o UI/archive e o panorama, você salva o arquivo do Manifest. Volte novamente à pasta principal do APK. Também volte para Materials no Mine-Patch-ShareLite. Agora entre na pasta escrito Contain Bugs. Irei ensinar vocês a corrigir o erro do Populate Volume. No APK, vá até a pasta Render. Agora vá até Materials. Arquivo Populate Volume remove o excesso de neblina no céu. Porém, é necessário desativar a neblina dentro do jogo. Desativar a neblina irá te dar mais FPS, mas você não vai poder mais usar a função neblina no Visuais Vibrantes. Então só mova para a pasta Materials se você tiver certeza que é isso que você realmente quer. Com a neblina desativada, você encontrará esse bug no céu, mas é muito fácil resolver. Abra o menu apertando pause e vá até as configurações. Em vídeo, procure por Visuais Vibrantes. Agora, abrindo as opções, desative a qualidade de neblina. Deixando essa opção desativada, o bug desaparece e você ainda tem um ganho de FPS. Não terá mais uma neblina em excesso dentro do jogo. Agora no Mine-Patch-ShareLite, vá em Blocks. Também vá na pasta Blocks da 1.21.90. Cada textura tem uma configuração, e dentro dessa configuração há uma possibilidade de otimizar mais seu Minecraft. Observem que nesse arquivo que eu modifiquei do Blue Ice, o JSON dele termina em color. Já esse arquivo do Acacia, no APK será diferente. Metalness está relacionado à transparência em alguns objetos. Se você remover essa linha, a GPU do seu celular terá menos coisa para processar. Isso irá ajudar no desempenho. Ajuda muito remover isso de cada textura do seu jogo. Depois que você removeu essa linha, apague a vírgula que está no final do color. E aí basta salvar o arquivo. O Mine-Patch-ShareLite ainda não tem modificado todas as texturas do Minecraft, ou seja, somente algumas possuem esse arquivo modificado. Caso você queira modificá-las, basta fazer o que foi mostrado aqui, em todos os arquivos de textura que estiverem dentro do jogo, ou você pode aguardar que eu faça e entregue ele numa futura atualização do Mine-Patch-ShareLite. Agora copie as texturas e os arquivos dela para a pasta Blocks da 1.21.90. No Mine-Patch-ShareLite, procure pela pasta Entity. Mova o Entity do Ardim para a pasta Entity do Minecraft. Isso corrigiu o lag que dá no spawn desse mob. Ainda na 1.21.90 do seu Minecraft, vá até Itens.
Existem várias texturas de itens no Minepatcher Lite. Você pode escolher se irá usá-las ou não. Essas texturas mudam tanto ícons quanto a textura de alguns itens dentro do jogo. Essa textura em questão muda a aparência da espada do jogo. E na segunda pasta de itens, há uma variante dela. Assim como também há uma segunda versão de cada item que está na pasta principal. Na pasta de espada curta, a lâmina da espada cobrirá menos da sua tela na hora da gameplay. Isso pode ser bom para aqueles que buscam um campo de visão maior. Então escolha a melhor opção para você e passe para a pasta de itens do Minecraft. Ainda na pasta 1.2190 do seu Minecraft, procure pela pasta PBR e abra a pasta PBR no Minepatcher Lite. O Global JSON do PBR possui a configuração com Metalness, a qual vocês já viram anteriormente. Vocês podem escolher entre apagar essa configuração ou substituir ela pela que está na pasta do Minepatcher Lite. Caso você tenha apagado o arquivo Global JSON da pasta PBR, você deve ir agora até a pasta MetaInf do seu Minecraft. Lá procure pelo arquivo Search. Apague a linha do Global JSON do PBR. Como sempre, mantenha uma linha de espaço e salve. Ainda nessa pasta, procure pelo Manifest. Você fará o mesmo procedimento nele. Ainda na pasta 1.2190 do seu Minecraft, vamos para a pasta de iluminação Lighting. Também abra ela no Minepatcher Lite. A propósito, eu criei para o Minepatcher um arquivo com umas explicações básicas do que se fazer com cada pasta aqui já dita. Há várias formas de lidar com os arquivos de iluminação do jogo. Por exemplo, você poderia apagar todos os arquivos, mas deixar o Global JSON. Mantendo o Global JSON, a iluminação seria igual em todos os ambientes do Overworld. Assim como você pode substituir ele pela versão do Minepatcher Lite. Lembrando que essas são as possibilidades daquilo que você pode fazer. Minha recomendação é que, após escolher o seu global, deixe o arquivo do Nether e do End dentro da pasta. Diferente dos outros, esses são os mais necessários e relevantes. Mantenha os arquivos do Nether e do End, pois esses são os lugares mais escuros do jogo. A iluminação quente está ligada a ambientes próximos a desertos, onde aquela luz vermelha geralmente surge. Essa configuração modificada diminui esses efeitos. Então, caso você já não tenha apagado esse arquivo no seu Minecraft, pode ser interessante para você usar essa configuração. E agora eu vou apresentar para vocês a configuração mais pesada do jogo. A Cold e a Ice Plans são as configurações mais pesadas de iluminação do jogo. Ao passar em lugares com o mar congelado, isso pode diminuir drasticamente o seu FPS. Eu recomendo que você apague essa configuração do seu APK, embora você também possa fazer uma substituição caso queira. Após ter feito as modificações que queria, copie o endereço da pasta. Caso você tenha apagado os arquivos Code e Ice Plans anteriormente mostrados, apague-os também em Color Grading.
Você também pode apagar do Color Grading arquivos que estavam em iluminação. E tenho aqui o mesmo nome do que foi mostrado lá. Agora também copiem o endereço dessa pasta. Agora procurem pelo arquivo Contents. Coloquem o nome da pasta que vocês copiaram. Apaguem o endereço dos arquivos que vocês apagaram na pasta Color Grading. Não deixe nenhum espaço entre as linhas. Agora colhe o endereço ou nome da pasta de iluminação. Apague o endereço dos arquivos que você apagou em iluminação. E por fim, salve o arquivo. Agora vamos para a pasta MetaInf e faremos o procedimento já mostrado anteriormente. Abra o CertSF. Procure pelos arquivos de iluminação da pasta 12190 que você apagou. Remova todos os caminhos desses arquivos e deixe uma linha em branco. Faça o mesmo com o Color Grading. Apague os caminhos dos arquivos que você removeu. Depois de salvar, vamos para Manifest. O procedimento aqui também é o mesmo que mostrado anteriormente. Agora voltando para a pasta 12190 no Minecraft, temos a pasta Atmosferas. Embora você tenha a possibilidade de apagar todos os arquivos que estão nessa pasta, eu recomendo que você deixe ao menos o arquivo padrão de atmosferas. Também mantenha os arquivos relacionados ao Nether e ao End, pois são lugares mais escuros. Copie o endereço da pasta Atmosferas. No arquivo Contents, apague o endereço daqueles arquivos que você removeu.
Agora volte para a pasta principal do seu Minecraft e vá até MetaInf. Aqui o procedimento será o mesmo que anteriormente. Vá até o Search, apague o endereço dos arquivos que você removeu da pasta Atmosfera e também faça o mesmo no Manifest. Agora vá até o APK que você estava modificando. Clique sobre ele, aperte em Function e depois em Optimize APK. Veja se essas três configurações estão ativadas antes de apertar OK. A recompreensão demorará um pouco, mas irá valer muito a pena. O seu celular terá um desempenho maior para ler o APK do Minecraft agora. Percebam que até o tamanho do jogo mudou. Embora sejam APKs diferentes, seu tamanho era similar a esse. Agora é só instalar o jogo. Sempre que você criar um APK modificado, você pode fazer a atualização por cima dele. Ou seja, não dá para instalar um APK original em cima de um modificado, mas você pode instalar um APK modificado em cima de outro modificado. Qualquer dúvida sobre o Minepart Share-Lite, você também pode deixar nos comentários. Se você ainda não viu o vídeo de como obter desempenho com Sodium Elite, dê uma olhada e até a próxima.